Isso então, eu estou mais próximo. A cidade de São Paulo, a despeito de ser uma cidade 100% urbana, que alguns falam que vai virar uma cidade só de serviço, ainda tem um complexo de produção de roupas enorme. Por quê? Porque o maior mercado consumidor do Brasil está aqui. E se você acontece com o fio que sai de Minas para o Nordeste, custa mais caro o frete do que da Ásia para cá, imagina quando você começa a trabalhar com roupas e outros valores. Claro que o valor agregado aí diminui o impacto do frete. A questão dos incentivos fiscais. Nós até temos uma demanda forte, que alguns estados têm dado incentivo fiscal às exportações, às importações, que é radicalmente contra a visão de gerar emprego nesse país. No entanto, os incentivos fiscais voltados para investimentos no Brasil são legítimos e todos os países têm. Então, essa é uma outra variável que se leva em conta. A disponibilidade de mão de obra. É natural, quando os setores vão se desenvolvendo, o país volta a se desenvolver, todos os setores disputam a melhor mão de obra possível. E alguns setores têm uma capacidade maior de oferecer determinados benefícios do que outros, é natural. Então a disponibilidade de mão de obra também está inserido nesse contexto. A possibilidade de você ter instituições, universidades, algo que possa traduzir conhecimento, porque nós estamos numa era de inovação de produtos. P&D, ontem mesmo participamos da grande reunião na CNI do MEI, Movimento Empresarial pela Inovação, que é crucial. Então, se você estiver mais próximo de centros de universidades, de ensino, de formação de mão de obra também. Então, não dá para ter uma resposta. Esse conjunto de fatores leva. Como a indústria tem uma margem apertada, é óbvio que as questões financeiras e de proximidade com o mercado, que reduzem o seu custo final, e os incentivos dos estados, tendem a fazer diferença. No entanto, o que nós estamos observando? O eixo central da produção ainda está no Sudeste, mas tem havido uma evolução de instalações de grandes unidades produtivas no Nordeste e também no Centro-Oeste, que hoje é o grande celeiro de produção, por exemplo, da matéria-prima algodão. 50% do algodão brasileiro é produzido no Mato Grosso. Então, a resposta única você não tem, mas certamente esses fatores colocados têm que ser cotejados com o seu objetivo, com o seu plano de negócio. Que público eu vou atender, aonde eu quero atender, que velocidade eu quero atender e quanto que esse transporte, essa logística vai impactar no meu negócio. Isso tudo tem que ser posto na balança. Agora, hoje o quadro ainda é de uma predominância da produção na região sudeste, com um crescimento paulatino para outras regiões do Brasil, que é muito saudável, e inclusive a própria ida do grande varejo para outras áreas do Brasil, o varejo crescendo, está se expandindo para o Nordeste, para o Centro-Oeste, faz com que crie a possibilidade de você enraizar mais investimentos nas regiões, digamos, onde vão se instalar esses varejos. Um longo caminho a percorrer ainda. A segunda pergunta ela quer saber qual é o impacto. Exatamente, como grandes eventos como Copa e Olimpíadas podem influenciar no crescimento desse setor? Num primeiro momento, imediato, podemos falar em todo o material esportivo. As roupas esportivas, a nossa expectativa com a ocorrência da Copa do Mundo esse ano é que nós falamos de 6,5% com uma ideia de crescimento do setor como um todo, que o segmento de material esportivo vai crescer em torno de 10%. Tá? Evidentemente que se o Brasil ganhar a Copa, ou fizer um belo papel, no Brasil é meio difícil. Ou você ganha, ou você não. Vice-campeão não serve. Mas quando o Brasil ganha a Copa, o movimento, o arrasto é muito grande. Então imaginamos que esse material esportivo vai crescer 10%. E é fundamental esse lado, porque ele representa em torno de 14% do faturamento. O outro lado é aquilo que eu comentei anteriormente, que é na infraestrutura. Todos esses grandes eventos demandam obras de infraestrutura e os tecidos técnicos e tecnológicos, os uniformes profissionais, eles ganharão com esse tipo de investimento uma demanda adicional que não teriam se esses eventos não ocorressem. Então, tanto a área vinculada diretamente aos eventos na área esportiva, como a área de infraestrutura, eles trarão já vai gerar uma demanda adicional. Grande. E tem algo que também vai trazer a demanda, que se Deus quiser nós vamos conseguir lograr êxito esse ano, que é o projeto Uniformes Escolares. O governo brasileiro tem o livro escolar, o transporte escolar, a merenda escolar, o livro que eu já falei. E nós, falta ainda o uniforme escolar, o fardamento que é escolar. Importante. É extremamente importante. Agora, nós não queremos que esses uniformes sejam fabricados lá fora. Nós queremos que esses uniformes sejam fabricados aqui dentro. E por isso estamos levando estudos às autoridades, já estamos trabalhando com o Ministério da Educação, o MDIC, de que há necessidade que o produtor brasileiro, enquanto prevalecerem essas assimetrias concorrenciais, tenha uma margem de preferência, como tem nos Estados Unidos, na China, etc. E o outro que não é, no meu entender, pelo menos, não é protecionismo. Não, de jeito nenhum. É uma coisa lógica, digamos assim. E a Petrobras está fazendo com os estaleiros, etc. Uma outra coisa importante são os uniformes militares.
tivemos reunião com o ministro Nelson Jobim, é um tema absolutamente fundamental porque agrega conhecimento e tecnologia. Apesar da demanda não ser tão grande como a potencial demanda dos uniformes escolares, tem um papel proeminente no desenvolvimento de novos materiais, novos acabamentos e novas tecnologias de costura e desenvolvimento do vestuário. Beleza. Eu gostaria muito ainda de fazer algumas perguntas para o Fernando Pimentel, nosso convidado de hoje, diretor superintendente da BIT. Inclusive, queria que ele comentasse um pouquinho sobre essa questão de feiras. A gente vê aí a Fashion Rio, a São Paulo Fashion Week, existe todo como é que se diz aí, um auê em cima dessas coisas, né? Sai na mídia, coisa e tal, mas isso, na verdade, é a cereja do bolo de um grande negócio onde existem... O nosso tempo acabou aqui, a nossa produção já está avisando, realmente são meio-dia, a gente tem que encerrar o nosso programa. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito, Fernando Pimentel, a tua presença Gilberto. aqui, o convite para a Urbanville. E espero que a gente possa voltar numa outra oportunidade, se possível ainda esse ano, para a gente continuar comentando como é que está. Agora a gente falou um pouquinho do panorama das previsões para 2010, eu quero mais no final do ano que você me conte como é que foi 2010. Sem dúvida vai ser um prazer, Gilberto, Caetano, aqueles que nos assistiram, e o setor é rico em possibilidades de gerar discussões e inovação. Por isso que a moda é, uma certa maneira, criar necessidades que o consumidor ainda não percebeu que ele as tem. Isso é que faz essa cadeia produtiva e outros setores se movimentar tanto. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Caetano? Bom, obrigado mais uma vez, Mena, Laís de São Paulo, Paulo de São Paulo, todos que participaram do nosso programa. Eu espero vocês na quarta que vem. Obrigado. Ok, gente, obrigado. Até quarta que vem com mais uma edição do Urbanville.